Bom dia, amigos e amigas, povo e povo, eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Lembrando que hoje, dia 28 de dezembro de 2021, obrigado a você pela presença, pelo carinho, pela amizade nesse tempo de pandemia. Vivemos aí o 2021 atípico, né? Infelizmente, desde 4 de fevereiro estamos aí precisando de trabalho, de emprego. Infelizmente, o sistema cruel e desumano, que alguns dizem que é contra, defendem e o fazem acontecer em nossa realidade. Ainda olhando para a realidade, lembrando que o Pazuzu, o general Pazuello, que foi ministro da Saúde no governo do Jair Mentiga Bolsonaro, caiu de moto no dia 24, lá na Praça da Bandeira. Bom, dizem aí que ele foi buscar alguma coisa que tinha deixado ou não tem em casa. Bom, isso aí é fofoca, dizem que é da oposição que faz fofoca. Mas ainda olhando para esse contexto, nós queremos meditar aqui, nesse tempo de pandemia, sobre as diversas cruzes do povo, onde nós celebramos São João Evangelista, lemos o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 2 ao 8, quando Jesus ressuscita, quando os apóstolos Pedro e João vão até o túmulo. João, que é chamado de discípulo amado. Também nós queremos aqui hoje trazer à memória os Santos Inocentes. É uma liturgia, uma das liturgias mais antigas da igreja, logo depois do Natal, que traz para nós o texto de Mateus, no capítulo 12, versículo 13 ao 18. Bom, aqui fala que depois que os magos, os reis magos, alguém chama rei magos, eu mesmo chamei quando criança, rei magos, porque devia ter rei gordo, é isso? Rei magos vão visitar lá o Jesus, traz ouro, incenso e mirra. Alguém faz uma leitura dos presentes dos reis magos sobre a questão do sacerdócio, a questão da realeza e a questão da sua divindade. Bom, mas hoje nós lemos o texto onde Herodes manda matar o inocente. Quem não sabe, quem não tem conhecimento, quando a gente fala do aborto, a gente fala do crime de Herodes. Mas atualmente nós temos aí uma situação de vida onde o nosso querido, amado, idolatrado, salve, só que não, diz que não quer vacinar as crianças. Aí a gente escuta aí alguns que dizem pró-vida, dizendo que a vacina é experimental. Bom, se é experimental, então por que a Anvisa autorizou? Será que a Anvisa está querendo matar a humanidade, os brasileiros? Por que será que na França, nos Estados Unidos, na Europa, está sendo aplicado a bendita vacina? Alguém vai dizer para mim que não é bem isso, que o presidente sabe o que fala. Será que o presidente que foi expulso do exército brasileiro, a bem da disciplina, indigno ao oficialato, sabe mais do que os médicos? Bom, é uma realidade onde nós devemos nos questionar se de fato o presidente está em defesa da vida ou em defesa do capital. Nós sabemos quanto que custa uma vacina, a Pfizer. Nós sabemos o quanto custa e quem vai tomar a vacina. Bom, é uma realidade onde uns e outros querem negar, dizendo que o presidente está certo porque as crianças não merecem ser vacinadas. Bom, eu acho que eu fui vacinado quando criança, ninguém perguntou para mim se eu concordava ou não concordava. E aí a gente olha ainda para o texto de hoje, o texto de Mateus, no seu capítulo 2, versículo 13 ao 18, quando nós temos essa análise de Herodes. Por que Herodes mandou matar as crianças? Porque as crianças representavam para ele um risco para o seu poder, representava um risco para a sua, vamos dizer, situação financeira. E a gente olha ainda nesse texto aqui de hoje, Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 18, no tempo de Natal, estamos na oitava de Natal. Os Santos Inocentes é uma liturgia que alguém fala assim, mas para poder ser salvo tem que ser batizado. Bom, nenhuma dessas crianças fora batizado, ou melhor, conheceram o cristianismo. Então elas são chamadas de Santos Inocentes. Um grande pranto, Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. Mateus narra essa situação, é uma das provas que a família de Nazaré, que a família hoje ainda passa.
depois dos magos partirem, depois que os reis foram, que os reis magos foram embora por outro caminho, eles tiveram que fugir para o Egito. A Sagrada Família o tempo todo tentada, o tempo todo colocada em evidência. A loucura de Herodes em matar Jesus, a loucura de Herodes em contra a vida é algo que até ainda hoje temos. É a loucura do atual presidente em recusar a vacina para as crianças. A Sagrada Família vive essa dolorosa perseguição. E hoje nós temos aí tudo é comunismo, tudo é porque não é da família, tudo porque a pessoa não sabe o que é a vida. A Sagrada Família foge para o Egito. Mateus sugere que a Sagrada Família ela não tem privilégio. E ainda hoje a família, diante da realidade, não tem privilégios, não tem posições, vamos dizer assim, que uns e outros têm. Nós não temos a graça de comer uma carne a R$1.800. Nós não temos a graça de termos a dignidade que muitos têm. O evangelho de hoje, quando a gente vai lendo aí, Raquel chora a morte dos seus filhos, o choro é algo normal para muitos que estão passando por a fome. Na realidade narrativa de Mateus, o tema da aventura humana, o tema de Jesus na sua infância, sendo obrigado a ser um retirante, sendo obrigado a ser um estrangeiro, sendo obrigado a ficar fora da sua realidade, ou seja, fugir para não morrer. O que está acontecendo atualmente em algumas regiões do Brasil, onde o povo ainda vai para outras terras para conseguir emprego, o que está acontecendo em nossas realidades no mundo, quando o Papa Francisco fala das pessoas que estão sendo aí expulsas ou fogem do seu próprio país para poder viver em outras terras e são destratados. São os estrangeiros que são deportados, os estrangeiros que são obrigados a fugir do sistema. Na realidade, a narrativa do Evangelho evidencia claramente que Jesus de Nazaré é levado para outro país para poder não morrer. Ninguém quer sair da própria terra. Ninguém quer viver como estrangeiro. Ninguém quer fugir da própria terra. Ninguém quer mudar o seu itinerante. Nós somos chamados de um jeito ou de outro a cooperar, a ajudar. A matança de Herodes ainda hoje acontece. Quando se mata os sonhos dos jovens, quando se mata projetos de vida, quando se mata por causa do desemprego, quando se mata por vários motivos. Os meninos inocentes, a família que hoje chora a morte dos seus filhos, seja os filhos que morrem na mão da polícia ou na mão do tráfico, os filhos que morrem porque seus sonhos são assassinados, os seus projetos de vida são ignorados. A palavra que nós temos aqui, que está em Êxodo capítulo 4, versículo 22, do Egito chamei meu filho. É uma profecia que nos convida a entender que às vezes faz necessário. Geralmente alguém fala, não, se fosse eu entrava em conflito. Nesse momento, a família de Nazaré não vai querer marcar posição. Finalmente, nós olhamos para o choro de Raquel. Chora seus filhos, lá em Jeremias 31, versículo 5. Recordando claramente quantos meninos e quantas meninas hoje têm sua morte decretada no ventre materno. E hoje, com essa política de não vacinar as crianças, quantas crianças morrem e irão morrer por causa da política errada da presidência da República. Messias, ele é um homem procurado, desde nascer. Jesus é um homem caçado, é um homem, vamos dizer assim, levado para outra terra para evitar que aconteça a morte prematura. As promessas de Deus, as promessas do Deus amor em Jesus de Nazaré, o obriga a se retirar de cena durante, como diz o texto, durante longos 12 anos. E lá em Lucas que você vai ver quando ele aparece com 12 anos. E depois você tem claramente aí uma posição dele quando ele vai se batizar por João Batista. E nós ainda olhamos claramente que Jesus de Nazaré nunca na sua vida quis bancar, vamos dizer assim, o camarada que sabe tudo ou dono da verdade e da razão. O evangelho de hoje fala dessa profecia, dessas crianças que morrem. Interessante é que celebrar ou fazer memória do martírio dos inocentes, logo 3 dias após o Natal, é um momento em que nós celebramos, não tem nem
não tem nem 2 dias que nós celebramos a festa da Sagrada Família, a festa onde nós celebramos a grandiosidade da família. E uma das missões da família é proteger, é guardar. E aí nós temos aí a missão de José e de Maria com Jesus. Contemplar o menino no presépio, sabendo que tantas crianças hoje ainda irão passar para a vida eterna, graças às políticas da falta de investimento na saúde, graças às políticas da falta de investimento na questão econômica, por falta de alimento. Sabemos que os meninos e as meninas naquele tempo viviam numa realidade atípica da realidade de hoje, mas, sobretudo, hoje ainda temos crianças que morrem por causa de políticas dos reis do mundo. Apresentar Jesus como a luz do mundo, uma luz que vence as trevas, a gente ainda encontra alguns ateus falando, mas como é que Deus permite isso? Inocentes morrerem? Porque nosso egoísmo humano nos obriga e nos leva de conflito à morte de muitos. A festa dos inocentes hoje traz para nós uma reflexão, para que nós não fiquemos de braços cruzados diante das mortes das nossas crianças, do nosso povo. Não adianta você dizer que defende as crianças quando você se recusa e você diz que a vacina não pode ser para elas. O Evangelho narra precisamente a fuga da Sagrada Família. O Evangelho de hoje quer dizer que para proteger uma criança, para proteger um filho, o pai muda até de cidade, de país. Mateus traz para nós um dado histórico da missão que José tinha perante a comunidade. Transfigurar-se no amor, transfigurar-se na sua atitude coerente. O Pai amoroso, o Pai que nos leva a escolher sempre o amor, nos ajuda a refletir e a escolher o melhor caminho. Se recusarmos o Cristo, se nós estivermos aqui querendo um Cristo água com açúcar, talvez nós não mereçamos, talvez não mereçamos de fato usar o título de cristão. Também nós somos culpados pelo pecado da sociedade hoje, pelas mortes, pela Covid-19, pelo desemprego. Somos culpados por toda a política errada e suja adotada nesse nosso país. Acreditamos que, apesar de tudo, os nossos pecados não podem ser obstáculo para permanecer na comunhão de Deus. Aquilo que a gente aprende, o arrependimento. A graça e a misericórdia de Deus nos aguarda. É algo que nós devemos buscar. Nós seguimos Jesus de Nazaré. Nós queremos que esse Jesus se manifeste plenamente em nossa história. Não apenas de forma simbólica. Não apenas de forma assim, vamos dizer, no altar, numa hóstia branca, pura, mas em cada ser humano. Nós somos chamados a entrarmos em comunhão plena com o Jesus Cristo assassinado, o Cristo que foge, o Cristo deportado, o Cristo que é retirante, o Cristo que é tirado de sua terra, para poder, vamos dizer assim, chegar aonde tem que chegar. O Evangelho de hoje ainda nos leva a refletir sobre quantas crianças ainda morrem por causa dos Herodes do dia de hoje. Seja lá por causa dos abortistas, seja lá por causa das políticas erradas adotadas pelo sistema socioeconômico atual. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. Lembrando que estamos vivendo um tempo de pandemia. Quem puder, fique em casa, lave as mãos sempre, mantenha a sua dignidade, respeite a diferença de opinião. Comente o nosso vídeo, dê seu like, dislike, ajude-nos a celebrar mais um dia. Eu sou Daniel Nonato. Apesar de tudo, Feliz Natal na 8ª e bom dia.